Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus pela tua vida, lhe agradeço por estarem de pé e pela recepção, e pode tomar o seu assento. Meu louvor a Deus por estar nessa noite, nesse lugar, nessa conferência de missão, pela primeira vez aqui. Agradecer ao pastor José pela confiança. Pastor, Deus te abençoe muito. Eu sei da responsabilidade do púlpito e da responsabilidade do coração do pastor com o púlpito, e para mim é uma honra poder estar aqui debaixo da sua confiança. O irmão Alex, que fez o contato e esteve todo esse tempo comigo, em contato, em comunicação, compartilhando aí sobre o evento, minha gratidão e o meu louvor a Deus pela vida de todo o departamento de missão, do setor, da congregação. Que Deus possa, em Cristo, abençoar a vida de vocês. Falar de missão para mim é algo extraordinário, e estar em um evento de missão para mim é algo extraordinário, porque desde muito cedo aprendi a amar missões e a servir na missão e na obra missionária. Eu aceitei Jesus aos 7 anos de idade, comecei a pregar aos 8 anos de idade, e aos 12 anos de idade Deus me fez uma chamada missionária. Aos 19 anos Deus me deu a oportunidade de estar no primeiro campo missionário na Venezuela, ainda solteiro. E depois disso, já adulto, com a minha família, servir ao Senhor no Peru, no campo missionário, como foi recentemente. Hoje estamos profundamente envolvidos com missão. Sou o secretário de missão da Assembleia de Deus do campo de Várzea Paulista, e nós temos desenvolvido projetos ali com a igreja em torno de missão. Temos uma obra muito grande no Peru, há mais de 20 anos, uma base missionária que tem formado missionários ali, pastor. E além do Peru, estamos trabalhando no México, no Mali, na África, Cabo Verde também na África, Índia e Nepal, fazendo a obra do Senhor Jesus, e a obra missionária tem acontecido. E eu louvo a Deus quando venho a conferências missionárias, porque há uma palavra que Deus sempre fala no meu coração: eu vejo que a missão está acontecendo. A missão está acontecendo através das igrejas que têm se envolvido, e isso é necessário, irmãos, necessário. A força missionária precisa ser renovada. A força missionária precisa ser renovada. Aproximadamente 1% dos crentes da igreja desejam ir para o campo missionário. 1% dos crentes da igreja desejam ir para o campo missionário. E esse número é um número assustador, porque há uma gigantesca necessidade no mundo. Há uma gigantesca necessidade no mundo, e nós cremos que Deus vai levantar ceifeiros, e essa é a minha oração nesta noite, que a palavra possa alcançar o seu coração e te provocar a fazer missões. Abra a Bíblia comigo no texto tema dessa conferência, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Eu quero ler até o versículo 20. Capítulo 16 de Marcos, versículo 14 até o versículo 20. Nós vamos aproveitar esse tema, porque esse é o texto áureo da obra missionária. Todo crente que ama a missão sabe de cor este versículo, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta enquanto nós estivermos pregando, para acompanhar a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém, irmãos? Como lhes disse, esse é o texto áureo da obra missionária. E quando nós falamos que hoje 1% somente dos crentes das nossas igrejas estão dispostos a ir ao campo missionário, eu acredito que há algumas razões para que isso possa ser explicado, ou há algumas razões que poderiam explicar como nós chegamos a um percentil tão pequeno de crentes dispostos a ir à obra missionária.
E uma das razões, dentre as milhares que nós temos, passa por uma incompreensão daquilo que é missão. Passa por uma incompreensão de que missão é um projeto de Deus e do que significa isso. Hoje, andando pelo Brasil, pregando o Evangelho, nós temos percebido que duas coisas têm acontecido. Primeira coisa que tem acontecido é que tudo tem se tornado missão. E se missão é tudo, missão não é nada. Nós chamamos obra missionária a toda e qualquer coisa que se faz. E, consequentemente, acabamos generalizando o pensamento daquilo que é missão. Acabamos generalizando o conceito da obra missionária. E quando nós generalizamos o conceito de obra missionária, nós acabamos por não entender o que de fato é missão. E quando nós não entendemos o que é missão, consequentemente, nós deixamos de fazer missão. Volto a dizer, se tudo é missão, missão acaba não sendo nada. Se tudo que fazemos for missão, qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer coisa vai se sentir um missionário e vai sentir uma sensação de que está cumprindo a missão e o chamado de Jesus e está tudo bem, isso tudo está resolvido. Essa é uma das causas e das razões pelas quais muitas igrejas deixaram de enfatizar missões e muitos crentes deixaram de olhar para a obra missionária com um olhar de carinho, com um olhar de paixão e com um olhar de desejo. A segunda coisa que observamos andando pelo Brasil, pregando a palavra do Senhor em eventos de missão, é que a missão tem sido reduzida. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, e na verdade é um paradoxo. Nós dizemos que tudo é missão e que missão é tudo, mas ao mesmo tempo reduzimos a missão ao departamento de missões. Estamos departamentalizando a missão, estamos apequenando a missão. Quando nós observamos o comportamento de muitas igrejas em muitos lugares, parece que a obra missionária é deixada nas mãos dos agentes de missões, dos promotores de missão e dos missionários que estão no campo. Isso causa uma redução, por quê? Porque se nós pensamos que missão é tudo e tudo que estamos fazendo é missão, e ao mesmo tempo deixamos que todo o projeto, o engajamento e o manuseio dos projetos missionários esteja restrito a determinado grupo, a missão não irá acontecer. A missão será cada vez mais apequenada. Nós estamos reduzindo a missão muitas vezes ao culto de missão, nós estamos reduzindo a missão muitas vezes aos eventos de missão. Pior do que isso, nós estamos reduzindo a missão muitas vezes à arrecadação financeira. Muitas vezes a maior ênfase dos projetos missionários está na arrecadação financeira. E o que nós temos sentido falta nos nossos dias não é somente do financeiro. Eu sou missionário e estive no campo por mais de uma vez, e eu posso te dizer que missão sempre se fará com restrições financeiras, mas é muito mais importante para uma igreja ter gente para enviar e não ter caixa para manter, do que ter caixa para manter e não ter gente para enviar. Aleluia! Às vezes nós reduzimos a missão a um projeto financeiro de arrecadação, e quando fazemos essa redução da obra missionária a um projeto de arrecadação, nós nos tornamos bons em levantar recursos, nós nos tornamos bons em engajar pessoas na contribuição missionária, e esse é um movimento necessário, irmãos. Não pense que a finança na missão não é necessária, porém, nós não podemos reduzir a missão simplesmente a um culto, a um evento ou a um projeto de arrecadação. A missão é muito mais do que isso. A missão é muito mais do que o que nós pensamos. Vocês escolheram um tema que possui duas palavras-chave, e essas duas palavras-chave atendem definitivamente o que é missão. Primeiro, missão é um projeto de Deus. Segundo, missão é uma tarefa da igreja. Se você prestar atenção nessas duas palavras, se você aprofundar o seu pensamento nessas duas palavras, você vai entender o que é missão, e você vai sair desse looping, ou deste pensamento equivocado acerca da obra missionária, de que missão é tudo, e de que missão está restrita a um departamento. Entenda antes de tudo, missão é um projeto de Deus, e quando nós enxergarmos missão como um projeto de Deus, um avivamento missionário acontecerá nos nossos dias. Quando nós enxergarmos missões como grande propósito de Deus, um avivamento missionário acontecerá na vida da nossa igreja e dos nossos jovens. Quando você olha para Marcos 16 e 15, a ordem, a palavra, o mandamento de ir e pregar a toda criatura, não veio de um homem, não foi um pastor posterior a Jesus que mandou ir e pregar o evangelho, não foi um dos apóstolos que escreveu por conta própria, ide pregar o evangelho, não. Todos os quatro evangelistas
evangelistas registram palavras de Jesus, dando uma ordem de pregar o evangelho. Todos os 4 evangelistas registram palavras de Jesus, para que se façam obras em seu nome, para que se anuncie. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Lucas 24:46, Jesus disse: era mister que o Filho do Homem sofresse, e que morresse, e que ressuscitasse, e que no seu nome fosse pregado um evangelho de arrependimento a todas as nações. Eu não sei se olhando para estes textos você consegue entender que a obra missionária é um projeto de Deus, ela nasce no coração de Deus. A obra missionária, ela não nasce por necessidade, a obra missionária, ela não nasce por dependência, a obra missionária, ela não nasce por causa do homem, ela nasce por causa de Deus, ela nasce no coração de Deus. Consequentemente, como o projeto de Deus é uma obra divina, como o projeto de Deus é um projeto divino, é a vontade de Deus que se faça missão. E eu lhe pergunto, o que é a vontade de Deus para você? Deus não pede, Deus manda. Se Deus quer, tem que acontecer. Deus não sugere, Deus ordena. E se Deus está falando, nós precisamos fazer, enxergar a missão como um projeto divino. É o primeiro ponto para que nós saiamos da posição onde estamos e façamos algo mais para Jesus. Olhar para a missão como tendo nascido no coração de Deus. Veja bem, Jesus ressuscitou. As suas últimas palavras, tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João e em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a mesma coisa. A última palavra de Jesus antes de subir ao céu preocupa, aleluia, os nossos corações, porque mostra um foco de Jesus em Atos capítulo 1 versículo 8, dizendo: vocês receberão poder quando venha o Espírito Santo sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. São palavras de Jesus, são palavras do próprio Deus. A preocupação de apresentar o projeto, a preocupação de apresentar a proposta, a preocupação de expor o que estava no coração de Deus. Por isso, missão é um projeto de Deus, missão é um projeto divino, e como projeto divino, Deus diz como ela tem que acontecer, Deus diz que ela tem que acontecer. Eu volto a te dizer, a palavra veio da boca de Jesus, e o verbo está no imperativo: vão, vão, vão por todo mundo. É uma ordem, aleluia. Talvez o nosso grande problema é que nós estamos olhando para a Bíblia hoje em dia como se Deus nos estivesse sugerindo coisas. Nós estamos olhando para a palavra como se Deus estivesse dando uma opinião acerca da nossa vida, uma opinião que nós temos o direito de escolher se vamos cumprir ou não. Eu preciso te dizer, este livro que você tem na mão é a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, é a voz de Deus, e não só a voz de Deus, é a vontade revelada de Deus para nós, e não só a vontade de Deus, é o projeto de Deus reduzido a termo para que nós possamos entendê-lo. Missão, missão é um projeto divino, não é uma sugestão para a igreja. Permita-me ser indelicado, mas um missionário falando de missão, ele sempre vai deixar o coração, a alma, o fígado e o rim em cima do púlpito. E eu vou ser indelicado se for necessário para te dizer: a igreja não tem o direito de escolher se ela vai fazer missão ou não. A igreja não tem o direito, não. Essa é a identidade da igreja, esta é a identidade da igreja, esta é a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para esse projeto, nós existimos por essa razão, nós existimos porque a vontade de Deus está posta, e Ele traz
expressou uma vontade, ele expressou a sua vontade. Volto a te dizer, não é opinião. Deus não está opinando para você, Deus não está sugerindo à igreja, Deus não está dizendo, se você quiser, vai e faça missão. Ele está dizendo, ide. Missão é um projeto divino. Missão é um projeto divino, aleluia. É tarefa da igreja, mas você sabe por que nós fazemos missões? Nós invertemos as coisas. Nós começamos a dizer que fazemos missões por causa das almas que estão para ser alcançadas. É verdade, mas essa não é a primeira razão pela qual fazemos missão. Nós começamos a dizer que fazemos missão por causa dos povos não alcançados. Isso também é verdade, mas isso não é a primeira razão de fazermos missão. A primeira razão pela qual nós fazemos missão é porque missão é um ato de adoração a Deus. Missão é um ato de adoração a Deus. A primeira razão da missão é Deus. A causa primária da missão é Deus. Aleluia. A motivação para fazer missão é Deus. Se a missão dependesse de homens, se a missão fosse, aleluia, motivada por homens simplesmente, nós perderíamos o ânimo, como muitas igrejas perderam, como muitas igrejas deixaram de investir, porque estão há tantos anos pregando em lugares onde pessoas não se convertem, e os números desmotivam a muitos, porque eles estão fazendo missão focado nas pessoas. Aí está o equívoco. Se missão é um projeto de Deus, nós fazemos missão como um ato de adoração. Cada vez que a sua mão se estende para ofertar na missão, cada vez que alguém se levanta para ser enviado ao campo, antes de qualquer coisa, antes de pensar nas pessoas que estão do outro lado, o que está acontecendo é que Deus está sendo adorado. Deus está sendo adorado, porque o propósito maior da missão, o propósito áureo da obra missionária, é fazer com que Deus seja cultuado onde Ele ainda não é cultuado. O propósito primeiro da obra missionária é fazer com que Deus seja adorado por pessoas que ainda não o conhecem. Eu não sei o quanto vocês pesaram a palavra desse tema, eu não sei o quanto vocês aquilataram a palavra desse tema, mas quando eu digo que missão é um projeto de Deus, eu preciso entender que eu faço missão em adoração, eu faço missão em rendição. Isso quer dizer que quando eu não faço missão, o meu coração não está rendido, a minha alma não está totalmente rendida ao Senhor. Missão não são números, missões não são estatísticas. Nós precisamos dos números para direcionar os nossos projetos e as nossas forças, mas antes dos números vem o coração devotado, antes dos números vem os joelhos dobrados, antes dos números vem a alma curvada diante da vontade de Deus que traçou o projeto missionário para alcançar as nações. Nós fazemos missão, antes de tudo, em adoração a Deus. E sabe qual é a segunda causa da obra missionária? Continua sendo Deus. Porque se em primeiro lugar eu faço missão por adoração, em segundo lugar eu faço missão por obediência, porque Ele mandou fazer, porque Ele me disse para ir, Ele me disse para ir, Ele me disse para fazer. Veja, Deus é a primeira razão de fazermos missões, pastor José. Deus é a segunda razão de fazermos missões. E em terceiro lugar está a necessidade dos povos, está a necessidade dos homens de serem alcançados e conhecerem a Deus. Por isso, missão é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, Ele escolheu a mobilização, Ele traçou, aleluia, como esse projeto seria alcançado, e esse projeto é alcançado por mobilização. O texto do versículo 15 disse ide, o texto do versículo 15 está dizendo vão. Ele está dizendo que missão é movimento, missão é movimento. Deus não escolheu um processo estático de dizer à igreja dobre o joelho e ore pelas nações, não. Ele disse vão, se movimentem. Lá no século 18, um missionário chamado William Carey teve a falta de sorte de se converter em uma igreja calvinista. Ele se levanta no meio do presbitério da sua igreja e diz assim: Deus está me movendo para alcançar as Índias. E o seu presbitério olhou para ele e disse: menino,
Sente-se, porque se Deus quiser salvar as Índias, Ele vai salvar sem você e sem a nossa ajuda. Eles não entenderam nada de missão. O William Carey sai daquela igreja e faz uma revolução na Índia, na pregação do Evangelho. E sabe por quê? Porque no projeto divino está a mobilização, está a movimentação da igreja. De fato, missão não se faz em quatro paredes. De fato, missão não se faz dentro das linhas geográficas simplesmente do nosso país. Entenda uma coisa, e nesse tempo é necessário dizer: evangelização é evangelização, missão é missão. Evangelização tem a ver com a igreja sendo missional, aleluia. Pregar a outros povos tem a ver com a igreja sendo missionária. São coisas distintas, aleluia. A missão pode ser transgeográfica ou ela pode ser dentro do mesmo lugar, mas a obra missionária, ela sempre será transcultural, ela sempre mobilizará, aleluia. Ela sempre mobilizará a igreja a ir em busca de outras culturas, a ir aleluia, no meio de outros povos. A evangelização nós fazemos dentro de casa, e uma igreja missional é uma igreja que é importante no seu bairro. Oh Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Uma igreja missional é uma igreja que é importante na sua cidade. Uma igreja missional é uma igreja que faz a diferença na rua onde ela está, na comunidade onde ela está, evangelizando, recuperando drogados, fazendo a diferença, alimentando os pobres. Mas uma igreja missionária é aquela que sai da sua cultura para alcançar povos em outra cultura. Uma igreja missionária vai, uma igreja missionária se movimenta para além dos lugares onde ela está. Por isso Jesus disse: vão, ide. É mobilização, é movimento. Ele traçou inclusive os limites: vão por todo mundo. Perceba, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, no Evangelho e no livro de Atos, ele deixa claro o alcance da obra missionária. Mateus disse em 28:19, registrando palavras de Jesus: ide por todas as nações. E a palavra nações aí no grego é etnos, e quer dizer onde houver um povo, grande ou pequeno, que tem uma cultura própria, um idioma próprio, e que se organize e vão até lá e façam discípulos no meio deles. Marcos registrou Jesus dizendo: ide por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura. O projeto é de Deus, e todo projeto tem um alcance, e Deus determinou o alcance em Lucas 24:46, dizendo, palavras de Jesus: era necessário e é necessário que em nome de Jesus se pregue arrependimento em todas as nações, arrependimento em todas as nações. Paulo entendeu esta palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no versículo 47, quando ele está pregando e os judeus estão desprezando a sua mensagem. Ele disse: eu irei a outros povos, eu irei a outros povos. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus para nós é esta: eu coloquei vocês como luz para as nações, eu coloquei vocês como luz para as nações. Aquele que determinou o projeto determina o alcance. Se missão é um projeto de Deus, Deus está dizendo a esta igreja nesta noite: o seu campo é o mundo, o seu campo é o mundo, o seu alcance é o mundo. Se Deus quer que nós alcancemos o mundo, nós não podemos fazer menos do que isso. Se Deus quer, se é a vontade dele. Oh Jesus, é o coração de um missionário que está no púlpito falando com vocês. É a palavra apaixonada de alguém que viveu o campo. Então tenha paciência comigo, mas eu preciso te entregar sem filtro a palavra de Deus. Se missão é um projeto de Deus, e ela é um projeto de Deus, Deus nos mandou alcançar o mundo. Foi Ele que mandou. Como isso vai acontecer não é problema nosso. Como vai acontecer não é problema nosso. Aleluia.
Se o projeto é dele, o mais interessado é ele. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e eu sinto Deus trazendo uma resposta em tom de profecia para alguém que está aqui nesta noite. Assim te diz o Senhor: o mais interessado na tua chamada sou eu. O mais interessado na tua chamada sou eu. Você está dizendo como vai acontecer, você está dizendo como eu vou sair daqui para pregar o evangelho em outras nações. Assim te diz o Senhor: o projeto é meu, a chamada é minha. Se dispõe e se despreocupa. Aquele que é Senhor do projeto vai fazer acontecer, porque foi Ele quem disse: vão por todo mundo, pregue a toda criatura, vão por todo mundo. Deus determinou o projeto é divino, o projeto é divino. Oh glória, deixa eu respirar, porque o coração está em chamas nesta noite. Nós paramos de fazer missão, nós perdemos potência, porque desaprendemos o que é missão. Se missão for tudo, missão não será nada. Missão é algo específico, missão é projeto de Deus e tarefa da igreja. E como o projeto de Deus ele é divino, e como o projeto de Deus ele é autoritativo, e como o projeto de Deus, Deus escolheu fazer pela mobilização, e como o projeto de Deus, Ele determinou o espaço, Ele determinou até onde nós devemos ir, aleluia. E como o projeto de Deus, Ele nos deu uma mensagem: ide por todo mundo e pregue o evangelho, aleluia. Alguém está entendendo aí? Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Tem que levar comida, mas antes é o evangelho. Prega o evangelho. Tem que ter mobilização social, tem que ter, mas antes é o evangelho. Tem que ter apoio social, tem que ter, mas antes é o evangelho. Muitas igrejas pelo mundo, e a maior potência missionária do mundo, chamada Estados Unidos da América, começaram a mudar o foco da sua missão. Ao invés de estabelecer igrejas, começaram a estabelecer centros de apoio social. É muito bom, é muito interessante quando isso vem depois do evangelho, porque a ordem de Jesus foi para pregar o evangelho, e o evangelho é quem vai mudar, o evangelho é quem vai transformar. Nós não podemos fazer a missão simplesmente através do social. Me perdoe o que eu vou dizer, e se eu vou ser deselegante, quem disse pregue o evangelho e se preciso use palavras foi São Francisco de Assis. Jesus disse: vão pelo mundo e falem, 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 pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho. A missão como projeto de Deus, ela tem uma mensagem, e nós não podemos adulterar a mensagem. Está aqui: prega o evangelho. Evangelho é doutrina, evangelho é ensinamento, evangelho é o que faz discípulo. O que torna alguém discípulo de Jesus não é a comida que um missionário leva, aleluia, a determinado lugar. Jesus disse para uma multidão correndo atrás de pão: hoje não tem pão, hoje tem palavra. E quando ele ministrou a palavra, muita gente foi embora, porque não confunda o evangelho com os efeitos do evangelho. Evangelho é falar de Deus, evangelho é apresentar Deus. É por isso que nós temos dificuldade de alcançar os países ricos, porque nós nos acostumamos a tentar fazer missão. Pastor, me perdoe, nós nos acostumamos a tentar fazer missão com obras sociais. Eu dou comida e você me ouve, eu dou roupa e você me ouve, eu dou pão e você me ouve. Jesus disse primeiro o evangelho, porque se o evangelho não chamar a atenção, nada mais vai chamar, nada mais vai chamar. Supra a necessidade, supra. A palavra da irmã é séria. Não dá para pregar o evangelho a quem está com fome. Alimente os famintos, vista os desnudos. Entretanto, o foco, a mensagem missionária é o evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus.
Nós temos dificuldade de pregar para ricos. Nós brincamos com os Estados Unidos, com a Europa. Nós são países, são continentes. O mundo rico, um campo missionário inalcançável. Países ricos que estão se tornando ateus. E sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a fazer missão em regiões pobres, através da estratégia de chamar pessoas e enganá-las, em vez de elas pensarem que nós estamos dando comida porque estamos preocupados com o bem-estar. Elas descobrem depois que estamos dando comida para que elas nos escutem. E quando chegamos a um país rico, não sabemos o que fazer. Mas se o evangelho for a nossa mensagem, esteja num país rico ou num país pobre, quando o evangelho for pregado, muralhas cairão, pessoas se converterão, vidas serão transformadas, porque o evangelho é o poder. O evangelho é o poder. O evangelho é o poder de Deus. Levante a mão e adore. Deus te deu uma mensagem. Se o Deus te deu uma mensagem. Uma igreja missionária é uma igreja que prega o evangelho. Se o projeto é de Deus, Ele diz o que deve ser pregado. Se o projeto é de Deus, Ele diz o que deve ser anunciado. E Ele disse: no meu projeto, aleluia, vocês pregarão o meu evangelho. E o evangelho é sobre Deus. O evangelho é sobre Jesus. O evangelho é sobre salvação. O evangelho é sobre restauração. O evangelho é sobre o pai que restaura tanto o filho pródigo que caiu na desgraça e perdeu a paternidade por rebelião, quanto o filho mais velho que perdeu a paternidade por religião. O evangelho funciona em qualquer lugar. A única mensagem do mundo que funciona em qualquer lugar é o evangelho, porque ele é o evangelho de Deus, ele é o evangelho de Jesus, ele é o evangelho do Espírito, ele é o evangelho da cruz vazia, ele é o evangelho da sepultura vazia, ele é o evangelho do poder de Deus derramado. O evangelho, aleluia, é a mensagem que transforma. Preguem o evangelho. Ele tem o projeto. Ele diz como o projeto acontece. Ele diz qual é a mensagem. Os nossos hinos têm que pregar o evangelho. A nossa voz tem que pregar o evangelho. Nós precisamos nos acostumar a pregar o evangelho. Não funciona, irmãos, aqui está um missionário que esteve no campo. Não funciona oferecer outra coisa. Todos os meses eu tinha oportunidade de subir a cordilheira dos Andes peruanos e pregar uma igreja de Quechua hablantes, ou seja, um povo que falava outro idioma que não era o espanhol. E não adiantava. Na cultura deles, só uma coisa os fazia chorar: o evangelho. O evangelho, o evangelho. Em cima do frio da cordilheira dos Andes, eu não entendia o quechua. Eu pregava em espanhol devagarzinho, enquanto alguém me traduzia. Mas de repente, as velhinhas começavam a chorar no culto. As lágrimas começavam a cair, ouvindo a mensagem do evangelho. Porque o evangelho é a mensagem missionária. O evangelho. Aliás, o evangelho é tão poderoso que, se nós nos afeiçoarmos ao evangelho hoje, aqui, ele é tão poderoso que nós não suportaremos ficar com ele aqui só para a gente. Uma igreja que prega o evangelho, que conhece o evangelho, que experimenta o evangelho, ela tem que ser missionária. Ela tem que ser missionária. Aleluia, porque o evangelho é um poder explosivo. O evangelho é um poder que se alastra. O evangelho é um fogo que se espalha. Deus sabia o que estava fazendo. Se missão é projeto de Deus, Deus sabia o que estava fazendo quando disse: pregue o evangelho, pregue o evangelho. O evangelho vai transformar realidades. O evangelho vai mudar mentalidades. O evangelho vai mudar comportamento. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Deus determinou o projeto.
Deus determinou que esse projeto seria por mobilização. Deus determinou o alcance do evangelho, do projeto missionário. Deus determinou a mensagem do evangelho. Aleluia! E tem algo mais que eu preciso te dizer. Deus determinou no seu projeto as ferramentas para que isso aconteça. Nós poderíamos dizer: Senhor, é muito grande para nós, e é verdade. Nós não estamos à altura da obra missionária. Nós não estamos à altura da obra missionária. Nenhum de nós. É um projeto divino. É maior do que a igreja. É maior do que você. É maior do que eu. Nós não estamos à altura. Nós não temos condições. Mas aquele que traçou o projeto, ele disse: vão e pregue o evangelho e leve com vocês uma ferramenta. E qual é a ferramenta, Senhor? É o meu nome. É o meu nome. É o meu nome. Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus constatou uma necessidade. Em Mateus 9,35 o texto diz que ele andou pelas aldeias e viu muita gente desgarrada como ovelha sem pastor, e se compadeceu daquela gente. E aí em Mateus capítulo 10 versículo 1 o texto diz assim: e Jesus chamou para si 12 homens e os deu autoridade. Chamou 12 e os deu autoridade. Chamou 12 e os deu autoridade. Eu vou repetir isso aqui até você entender. Chamou 12 e os deu autoridade. Chamou 12 e os deu poder. Chamou os 12 e os deu ferramenta. Chamou 12 e disse assim: vocês não podem, mas o meu poder sobre a vida de vocês pode. Oh, em meu nome expulsem demônios, pisem escorpiões e preguem o evangelho. Ele determinou no projeto as ferramentas. Em Lucas capítulo 10, Jesus disse o que nós somos nesse projeto. E não se engane, eu volto a te dizer: oh Jesus, eu acho que eu tenho que respirar um pouco. Oh glória! Em Lucas capítulo 10, Jesus chamou 70 e disse assim: ó, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Isso é o que nós somos. Como é que o lobo vê a ovelha? O lobo vê a ovelha como comida. Nós na obra missionária somos como comida de lobo. Somos ovelha no meio de lobo. Mas ele disse: eu vos envio como ovelha no meio de lobo, mas te dou autoridade. Onde vocês chegarem, pregue o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios e diga que o meu reino, o meu domínio está chegando. Ele determinou as ferramentas. Por isso que aqui em Marcos 16 e 17 ele disse: e estes sinais, Jesus disse: eu vou mostrar quem está operando em vocês. Isso é um negócio muito louco. Um missionário chega no campo, e quando eu fui a primeira vez, eu ficava pensando: meu Deus, por que os venezuelanos terão que dar crédito a mim que sou brasileiro e não sou de lá para ouvir o evangelho? Aleluia. Mas não era a mim que eles dariam crédito, eram os sinais que estavam na minha vida. Aleluia. E estes sinais dirão quem está enviando vocês. E estes sinais dirão quem está enviando vocês. Eu estava na Venezuela, o ano era 2007, aluno de escola pública, sem falar nada de espanhol. Quando eu cheguei na fronteira, eu orei e disse: Deus, o que é que eu vou fazer nesse país? Eu prego meio acelerado, não vai dar para ninguém me acompanhar interpretando. Senhor, me ajuda aí, não vai dar certo essa missão. Deus disse: vai que eu vou contigo, vai que o maior interessado sou eu. Eu cheguei na Venezuela, no meu primeiro culto, aleluia, no dia 9 de março do ano de 2007, a igreja estava cheia para ouvir o jovem pregador do Brasil, o jovem evangelista de 19 anos pregar o evangelho. O pastor iria me traduzir, pastor José, e o pastor José dos Santos Lira, na hora da pregação, ele me entregou o microfone e sentou, e eu virei para ele e disse: pastor, o senhor precisa me traduzir. E ele me disse: pregue. Eu disse para ele: pastor, o senhor sabe que eu não falo espanhol. E ele me disse: pregue. E eu disse para ele uma terceira vez: pastor, eu preciso ser traduzido. E ele me disse: pregue. Aleluia.
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. A igreja estava cheia. E naquela noite, quando eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, eu tive a sensação do batismo com o Espírito Santo mais uma vez. Eu preguei 56 minutos em espanhol. 26 pessoas aceitaram a Jesus naquele culto. E sabe por quê? Porque os sinais, nós não estamos à altura. Mas aquele que tem o projeto na mão, ele disse: os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Foi aí que eu descobri que Deus é quem está mais preocupado com missão do que eu. Até hoje falo em espanhol, escrevo em espanhol, dou aulas em espanhol, porque a Bíblia diz que as ferramentas para a obra missionária vêm daquele que é dono do projeto. Se Deus é dono do projeto, aleluia. Missão é projeto de Deus. Ou você entende isso, ou a gente vai continuar dizendo que missão é um culto no mês. Missão é projeto de Deus. Ou você entende isso, ou a gente vai continuar pensando que missão é levantar recursos somente. Missão é um projeto de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: é um projeto que dá certo, é um projeto que funciona, porque as ferramentas vêm de Deus. Nós somos como ovelhas no meio de lobo, mas os sinais acompanham. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E em Lucas 22, capítulo 10, versículo 22, 17 ao 22, alguém volta para Jesus e diz assim: mestre, que coisa extraordinária, nós fomos pregando, e quando nós proclamávamos o seu nome, até os demônios se nos submetiam. Missão é um projeto que dá certo. Em Marcos 16, 19, o texto diz: Jesus foi embora depois de dizer o que disse, e no versículo 20 diz assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Missão é um projeto que dá certo. Marcos diz: eles foram, eles pregaram. E o que é que aconteceu? Aconteceu o que Deus disse que iria acontecer. Só há uma maneira da missão dar errado, é se ela não for feita. Só há uma maneira de a missão não funcionar, é se ela não for feita. Mas se você fizer, se você entender que missão é um projeto de Deus, ela vai dar certo. Se missão é tudo, missão não é nada. Mas missão não é tudo. Missão não é tudo, missão é um projeto específico de Deus. E sabe o que mais? Eu te disse que missão é um projeto divino. Eu te disse que nesse projeto Deus resolveu fazer através de mobilização. Vá. Eu te disse que nesse projeto Deus traçou os limites por todo mundo, por todas as nações. Eu te disse que nesse projeto Deus nos deu uma mensagem: pregue o evangelho. Eu te disse que nesse projeto Deus nos deu a ferramenta, o meu nome, o nome de Jesus. Eu te disse que missão é um projeto que funciona. Só há uma coisa que você precisa entender agora: nesse projeto Deus escolheu você. Você. Jesus não ficou para completar a obra. O 19 de Marcos 16 diz: e quando Jesus foi recebido nos céus, eles foram pregar. Por isso que missão é um projeto de Deus, mas é tarefa da igreja. É tarefa da igreja, é obrigação da igreja, é um ato de obediência à igreja, porque nesse projeto Deus poderia ter escolhido os anjos. Os anjos dão menos trabalho do que nós. Os anjos cumprem ordens e ponto final, está estabelecido. Embora a Bíblia não diga que os anjos queriam pregar o evangelho, mas eu penso que seria talvez menos trabalhoso para Deus fazer missão através dos anjos. Mas Deus não quis os anjos, Deus quis você.
Deus poderia ter criado uma outra circunstância e ter pregado o evangelho Ele mesmo, se revelando a todas as pessoas, como acontece ocasionalmente com muçulmanos, para quem o Senhor está se revelando pontualmente e conduzindo-os às pessoas. Deus poderia Ele mesmo ter pregado o evangelho, mas Ele não quis. Ele escolheu você. E sabe como se chama isso? Soberania. Soberania. Mas como foi que Deus escolheu? Deus escolheu você através da igreja. Por quê? Porque primeiro Deus estabeleceu um propósito. E qual era o propósito? Alcançar o mundo. Depois Deus criou um povo. E qual é o povo? A igreja. E talvez essa seja a maior crise de muitas igrejas. Não entender o seu propósito. Tem muita igreja pensando, orando, qual será o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que a gente está discutindo. Pinta a parede de preto, pinta a parede de branco. Chama de church, ou chama de comunidade, ou chama de igreja. Porque tem muita gente correndo atrás para entender qual é o propósito de Deus para a igreja. Ei, Deus não tem um propósito para a igreja. Deus não tem um propósito para a igreja. Deus tem a igreja para o seu propósito. Não é a igreja o destinatário. Eu vou dizer esse trem de novo, para você entender. A gente está aí, Senhor, qual é o teu propósito para a igreja? O que é que o Senhor quer com a minha igreja? Ele já disse o que queria. Ele já disse antes da igreja existir. Ele não tem um propósito para a igreja. Ele tem a igreja para o seu propósito. Você está aí em crise, mas a sua crise vai durar só até hoje, porque hoje eu te entrego uma palavra de Deus. Qual o meu propósito, Senhor? Deus não tem um propósito para o seu CPF. Nós pensamos que somos aquele alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, e que Deus está no céu, olhando para os meus projetos, para o meu CPF, dizendo: filho, eu vou cumprir os teus sonhos. Não, eu preciso dizer um negócio para você. A sua crise acaba hoje, porque quando você entender que Deus não tem um propósito para o seu CPF, mas Ele conta com o teu CPF para o propósito dEle, você vai se engajar na missão. A missão é o propósito de Deus, e você cabe nesse projeto. Nós não somos os destinatários, nós não somos o ponto de chegada, nós não temos uma causa em nós mesmos. Não, jamais. Não temos uma causa em nós mesmos. Nós existimos para um projeto de Deus. A igreja existe para um projeto de Deus. Missão é projeto de Deus e tarefa da igreja. E é uma coisa que a igreja não pode perder. Ela não pode perder o seu lugar no propósito de Deus. Sabe por que igrejas desapareceram ao longo da história? Porque elas abriram mão do seu lugar no propósito de Deus. Jesus foi categórico com os apóstolos em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode pegar uma luz e acender e colocar debaixo de uma bacia. Ela tem que cumprir o propósito. Vocês são o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, não vai servir para nada além de ser pisada. Tem igreja sendo pisada pelo pecado, tem igreja sendo pisada por adultério, tem igreja sendo pisada pela política, tem igreja sendo pisada por dinheiro, tem igreja sendo pisada por pessoas que não têm o coração em Deus. E sabe por quê? Porque essas igrejas deixaram de ser sal, perderam o seu lugar no propósito de Deus. Mas essa noite não. Esta noite você vai entender que missão é projeto de Deus e tarefa sua e tarefa da igreja. Nós iremos salgar. Nós iremos salgar. Experimentaremos o maior avivamento das nossas vidas, ou o maior despertamento das nossas vidas, quando entendermos que Deus tem um lugar para nós dentro do seu propósito. Deus tem um lugar para você dentro do propósito dele, porque Deus escolheu fazer através de você. Aleluia. Nós precisamos responder para Deus, e eu me encaminho e termino aqui. Nós precisamos responder para Deus nesta noite, dentro dessa conferência. Por que Ele deve nos avivar?
Por que Ele deve derramar o seu Espírito sobre nós? Algumas igrejas estão olhando e dizendo: sopra o teu vento, derrama o teu Espírito. E Deus está dizendo: para quê? Para que você quer meu Espírito? Se você não entendeu o meu projeto e a tua tarefa, por que eu vou te avivar? O maior avivamento da história foi Atos capítulo 2. E a maior marca de Atos capítulo 2 foram homens ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Isso é missão. A maior marca, o que mais chamou a atenção, Alex, em Atos capítulo 2, foram os homens de todas as nações dizendo assim: esses camaradas não são galileus, nós somos romanos, mesopotâmicos, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, africanos de Cirene. Eles são galileus, eles falam aramaico, mas nós escutamos as maravilhas de Jesus na língua em que somos nascidos. A maior marca do maior avivamento é uma marca missionária, os povos ouvindo de Jesus na sua própria língua. Na sua própria língua. E Atos dos Apóstolos se torna uma razão pela qual nós precisamos olhar e dar a Deus um motivo para sermos avivados. Fique de pé comigo. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Amém. Missão é projeto de Deus e tarefa da igreja. Por isso nesta noite eu tenho alguns convites para te fazer. O primeiro convite que eu quero fazer é para aqueles que entenderam esta palavra. Porque não existe conferência missionária, não existe congresso de missões sem o apelo missionário. Eu sou fruto. Quando aos 7 anos de idade o pastor disse: quem tem uma chamada missionária, quem quer uma chamada missionária, eu caí de joelhos na frente do altar, e até hoje estou enrolado com missão. Eu sou fruto de um apelo missionário. Por isso eu preciso te perguntar, e eu quero orar por você, por aquele que entende que missão é tarefa sua. Por aqueles que esta noite chegaram aqui dizendo: Senhor, eu tenho uma chamada, mas ela está adormecida há muito tempo. Eu quero te convidar. Se você tem uma chamada missionária, ou se você quer ter uma chamada missionária, eu te convido a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar pelos que têm chamada missionária. Eu quero orar pelos vocacionados. Eu quero orar por você que está dizendo: eu não estou esperando uma multidão, se vier vai me surpreender, mas eu estou esperando aqueles que como eu estão dizendo: Senhor, eu entendo que é minha tarefa e eu quero. Não é aqui, não é que tudo é missão. Eu não estou falando dos que querem evangelizar, eu estou falando dos que querem abraçar os projetos de ir às nações, de ir no transcultural. Tem gente, nós estamos dizendo, nós estamos respondendo a Deus. Jesus disse assim: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orem ao Senhor da seara, meu Deus, orem ao Senhor da seara. Ore ao Senhor da seara. Deus acredita na tua chamada. Deus acredita na tua chamada. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar agora pela tua vida. Eu quero orar agora pela tua chamada. Eu quero orar por você, por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, em nome de Jesus, Pai, toque agora, toque agora, toque agora, toque com a brasa missionária, toque, Senhor. Esses homens e mulheres estão aqui na frente, depois de ouvirem o que é missão, Senhor. Então isso quer dizer que o coração deles está realmente disposto. Use, conta com eles, 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 conta com eles. Diga para Deus: eis-me aqui. Senhor, há pessoas aqui na frente. Conta com eles, conta com elas, conta com eles e com elas nesta noite. Viabiliza a chamada, começa a sinalizar, começa a abrir as portas para que ele e ela entenda o caminho em direção à chamada. Prepara um povo, prepara uma nação, prepara um projeto. Viabiliza a chamada, viabiliza. Aviva o coração, avive a chama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus está confirmando a tua chamada. Deus está confirmando a tua chamada. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo pelas vidas aqui na frente. Eu te louvo pelos que estão disponíveis. Eu te louvo pelos que estão dispostos nesta noite. Eu te louvo, Deus. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama missionária acesa. Mantenha a chama acesa. Deus, tem gente para ir. Tem gente para ir, Senhor. Está aí, ó. Tem gente para ir. Tem gente para ir. Ó Deus, levante a mão e cante. Levante a mão e cante. Diga para Deus. Diga para Deus: eis-me aqui. Oh, Deus está recebendo. Deus está recebendo. Deus está oh, exclusivo, só para te servir. Diga para Deus: envia-me. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, Senhor? Se tu me deste graça, recebe poder, recebe chama, fogo no coração. Diga para Deus: eu quero ser usado para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus conta com você. Deus está te dizendo nesta noite: eu recebo. Eu recebo. Diga: eis-me aqui. Deus está dizendo: eu recebo. Diga para Ele: eu te recebo. Deus está recebendo a tua vida. Deus está recebendo a tua oferta. Deus está recebendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que os meus olhos viram nesta noite. Obrigado em nome de Jesus. Deixa eu perguntar aqui: há alguém que não é crente nesta noite ou está afastado e quer entregar a vida para Jesus agora? Alguém vem para Jesus. Missionário aí, olha do teu lado. Olha do teu lado, vê se há alguém que está afastado. Vê se há alguém que não é crente, traz ele para Jesus. Alguém que quer se reconciliar nesta noite. Alguém que quer voltar para Jesus. O Senhor está te chamando. Você que não é crente, quer entregar a vida para Jesus agora. Venha, venha, venha. Não há ninguém, todo mundo é crente. Deus guardou para falar com a igreja nesta noite. Então é você mesmo. Envia-me. Envia-me. Diga para Deus: como eu vou dizer não para ti, Senhor? Como eu vou dizer não? Cante uma última vez. Como dizer não? Como dizer não? Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua glória. Obrigado por nos revelar o teu projeto. Obrigado por receber a nossa oferta de vida. Em nome de Jesus. Amém.